Meus amigos, satisfação imensa estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre um princípio importantíssimo do direito tributário. Hoje vamos falar sobre o princípio da legalidade tributária. Vamos tratar do princípio da legalidade tributária, o princípio mais importante do direito tributário. Esse princípio da legalidade tributária, ele já vem lapidado, ele vem sendo lapidado há séculos que ele vem sendo lapidado. Ele encontra resquícios já na Magna Carta do rei João Sem Terra, em 1215. Em 1215, o rei João Sem Terra, né, já previa o no taxation without representation. O que é o no taxation without representation? Não haverá tributação sem a representação. Trata-se do povo tributando a si próprio. O povo tributando ao próprio povo. Olha que interessante. Pois é, para você criar um tributo, para você extinguir um tributo, para você aumentar um tributo, para você reduzir um tributo, você precisa de lei. E a lei é feita pelos nossos representantes. Maravilha? Meus amigos, o princípio da legalidade tributária, né, que é famosa a expressão no taxation without representation, né, o povo tributando a si próprio, não haverá tributação sem representação. Esse princípio ele vem esculpido no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. O artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal fala sobre a legalidade tributária. E o artigo 97 do Código Tributário Nacional também trata da legalidade tributária. Artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 97 do Código Tributário Nacional. Pois bem, nós temos que fazer uma análise conjunta, então, tanto da Constituição Federal quanto do Código Tributário Nacional. Vamos para a nossa lousinha. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade está previsto no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal e no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Encontra resquício já na Carta Magna de 1215. Existe a famosa frase no taxation without representation. Não haverá tributação sem representação. Para instituir, para extinguir, para majorar e para reduzir um tributo, eu preciso de lei. Pois é, instituir é criar. Para criar um tributo eu preciso de lei? Sim. Extinguir é tirar do ordenamento. Para extinguir um tributo eu preciso de lei? Sim. Para majorar um tributo, o que é majorar? Aumentar um tributo? Preciso de lei? Sim. Para reduzir um tributo, ou seja, para diminuir um tributo, eu também necessito de lei. E aqui eu vou incorporar um rapper, justamente para ajudá-lo a não esquecer. Veja mais ou menos a musiquinha aqui, ó. Para instituir, extinguir, para majorar, para reduzir, temos a lei que vai agir. Professor, é horrível isso aí, é horrível, mas te ajuda a lembrar. Instituir e extinguir, majorar e reduzir, temos a lei que vai agir. Pois é, eu morro de vergonha de cantar as musiquinhas, mas elas sempre ajudam. A regra, meus amigos, é que a lei seja a lei ordinária. O que é a lei ordinária? Lei ordinária é a lei comum. É aquela que exige maioria simples. Ninguém quer ser chamado de ordinário, nem de ordinária, porque ninguém quer ser comum. Nós queremos ser especiais. Então, lei ordinária é a lei comum. Maioria simples é aquela lei mais simples, com procedimento mais facilitado para ser aprovado. Lei ordinária é a regra. Para instituir, para extinguir, para majorar, para reduzir tributos, eu preciso de lei. Regra é lei ordinária. Base de cálculo vai ser tratada por lei ordinária? Sim. Fato gerador do tributo? Sim. Alíquota? Também. A multa vai ser tratada por lei? Por lei? Sim. O sujeito passivo, aquele que vai pagar o tributo, aquele que sofre a exação, ele está previsto na reserva legal? O que é a reserva legal? É a necessidade da lei? É preciso a lei para tratar desses assuntos? Sim. Então, na lei tributária, que em regra é a lei ordinária, que vai criar, extinguir, majorar e reduzir, a lei tributária vai tratar de base de cálculo, alíquota, multa, fato gerador, sujeito passivo.
A alíquota, por exemplo, do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes, que é aquele imposto do inventário, né? A alíquota no Amazonas é 2%, a alíquota em São Paulo é 4%, né? Imposto de renda, a alíquota máxima 27,5%. Base de cálculo, né, do IPTU, o valor venal do imóvel, isso aí tem que ser previsto em lei? Sim. A multa, caso você cometa uma infração, tem que estar em lei? Sim. O fato gerador, que é o fato, aquele fato que vem da hipótese de incidência, né, o fato que vai dar ensejo à tributação. Auferir renda, por exemplo, no imposto de renda, você paga imposto de renda porque você aufere renda. Se o ato gerador está em lei? Sim. E o sujeito passivo, aquele que vai pagar, também está na lei. Maravilha. Então, em regra, precisaremos de lei. E essa lei é a lei ordinária, a lei comum. Mas temos 4 hipóteses de lei complementar. 4 hipóteses de lei complementar. Quais são essas 4 hipóteses? Imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais da União, contribuições social previdenciárias residuais e empréstimos compulsórios. São 4 hipóteses. Pessoal, eu costumo contar uma historinha, é uma historinha mesmo meio besta, meio boba, mas ajuda a lembrar desse assunto. Imagine o Silvio Santos. Silvio Santos possui uma grande fortuna, merecidamente, um cara muito querido, muito trabalhador, começou de baixo, ele possui uma grande fortuna. Imagina que você vai à casa do Silvio Santos pedir um empréstimo na força. Olha que situação absurda. Você vai e pede para o Silvio Santos um imposto... você vai e pede para o Silvio Santos um empréstimo forçadamente. Olha só, você vai na casa do Silvio Santos e pede um empréstimo forçado. Professor, que história maluca. Pois é. O Silvio Santos, ele jamais faria isso na vida real, mas o Silvio Santos, ele não só não concede um empréstimo para você, como ele diz o seguinte: eu vou jogar esse dinheiro em 2 lixos. Que história absurda! Ele diz: eu vou jogar o dinheiro em 2 lixos. Pois é, esses 2 lixos, para que serve o lixo? Para colocar resíduos. São resíduos. Lixo é local de resíduo. Então veja bem, você chegou para o Silvio Santos e pediu um empréstimo na força. O Silvio Santos disse: não, vou jogar esse dinheiro nesses 2 lixos, não vou te emprestar nada. Situação, né? Não aconteceria na vida real. Mas, imposto de grandes fortunas, você lembra do Silvio Santos. O Silvio Santos tem grande fortuna? Tem. Imposto de grandes fortunas lembra... Imposto sobre grandes fortunas, lembra do Silvio Santos. Empréstimo compulsório, você vai lembrar você forçando. O que é compulsório? Compulsório é obrigatório. Você vai lembrar, né? Você está forçando o Silvio Santos a te conceder o empréstimo. E o Silvio Santos joga em 2 lixos. São 2 resíduos. São 2 resíduos. Meus amigos, está aqui até o desenho. Porque o imposto de grandes fortunas precisa de lei complementar. O empréstimo compulsório também precisa de lei complementar. Impostos residuais da União precisam de lei complementar. E as contribuições social previdenciárias residuais precisam de lei complementar. O Grandes Fortunas não foi instituído até hoje, mas quando for, e se for, será por lei complementar. O empréstimo compulsório nós vamos estudar mais para frente, mas são tributos que o ente tem que devolver esse valor. Tá? Empréstimos compulsórios, nós vamos tratar mais na frente. Impostos residuais da União são aqueles impostos que podem ser cobrados, que podem ser criados. São novos impostos que podem ser criados. Se a União criar novos impostos, esses impostos serão criados por lei complementar. E as contribuições social previdenciárias residuais também são contribuições que, para serem criadas, precisam de lei complementar. Então está aqui o Silvio Santos, grandes fortunas. Você pedindo um empréstimo forçado, empréstimo compulsório. Lixo, nós temos lixo. No lixo nós temos resíduo, né? No lixo nós temos resíduos. Nós temos aqui o imposto residual da União e a contribuição social previdenciária residual. Maravilha. Essas são as hipóteses de lei complementar. Lembrando que a regra é a lei ordinária. Né? A regra é a lei ordinária. Essas 4 hipóteses de lei complementar são importantíssimas. Vou colocar um exercício lá nos comentários, porque é importante demais conhecer essas 4 hipóteses. Maravilha, meus queridos? Veja bem. Então precisa de lei, a regra é a lei ordinária. Temos
4 situações de lei complementar, imposto de grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais da União, contribuições sociais e previdenciárias residuais. Agora vamos para a hipótese dos tributos extrafiscais. Importantíssima também. Tributos extrafiscais, meus amigos, tributos extrafiscais são aqueles que regulam o mercado e a economia. São tributos que regulam o mercado e a economia. 4 deles são bem famosos e muito tratados nos livros de direito tributário, né, nas aulas de direito tributário. O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, esses 4 são tributos extrafiscais, pois regulam o mercado e regulam a economia. Como é que funciona isso, professor? Olha, o país está com um monte de desempregado justamente porque está vindo muito produto de fora. Muitos produtos de fora estão vindo para cá. Né? E o que nós vamos fazer para diminuir isso? Nós vamos aumentar o imposto de importação. Só que não dá tempo de esperar uma lei. Nesses tributos extrafiscais, uma canetada do executivo, né, vai mexer nas alíquotas desses tributos. Então, por meio de um ato do executivo, por uma canetada, é possível alterar as alíquotas desses tributos extrafiscais. As alíquotas, hein? Estou falando em alíquota apenas. Agora, nessa parte da matéria, eu estou falando em alíquotas. Então, eu posso aumentar ou diminuir numa canetada a alíquota do imposto de importação, justamente porque muitos produtos estão vindo de fora e muita gente está perdendo emprego. Aí o presidente dá uma canetada, ato do executivo. Eu quero exportar mais, eu quero exportar mais. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma canetada, justamente para reduzir esse imposto de exportação para muitos produtos poderem sair do território. Imposto sobre produtos industrializados. Nós temos o caso recente, né? Nós temos o caso recente dos produtos da linha branca, né, que ficaram muito mais baratos porque eles mexeram no IPI. Né? Eu quero vender produto da linha branca, eles alteraram o IPI, ficaram mais baratos. Muita gente comprou geladeira, muita gente comprou micro-ondas. O IPI também pode ser alterado numa canetada, porque é tributo extrafiscal, regula o mercado e a economia. E o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, eles também regulam o mercado e a economia. Muita gente, por exemplo, estava indo para Miami. Muita gente estava indo para Miami fazer compra lá fora. Eles faziam suas compras e voltavam para o Brasil, porque saía mais barato comprar lá do que aqui. O que o governo fez? Aumentou o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para ficar mais caro os produtos lá fora. Também a extrafiscal pode ser numa canetada essa alteração. Então, imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, são extrafiscais. Assim também como os próximos 2 que eu vou falar daqui a pouco. Pessoal, para você não esquecer desses 4, a musiquinha do coração. Olha a vergonha. Importação, exportação, o IPI e o IOF são impostos da União. Eu não vou me esquecer, não, pois só assim eu vou passar. Professor, que vergonha. Que vergonha, mas vai te ajudar a lembrar. Então, importação, exportação, IPI e IOF são impostos da União. Eu não vou me esquecer, não, pois só assim eu vou passar. Justamente são impostos que fazem parte dessa extrafiscalidade. Numa canetada eu posso alterar as alíquotas. E existem mais 2 que numa canetada eu posso alterar também as alíquotas. A CID combustível, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico com relação a combustíveis, em matéria de combustíveis, e o ICMS combustível, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com relação a combustível. Então, o imposto de importação, exportação, IPI e IOF são 4 muito famosos, que eu posso mexer nas alíquotas sem lei, por ato do executivo. Posso alterar essas alíquotas, pois são extrafiscais, regulam o mercado e a economia. E esses 2 também. CID combustível, contribuição de intervenção no domínio econômico com relação a combustíveis, e o ICMS combustível, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com relação a combustíveis. Maravilha.
Meus amigos, eu sei que é bastante informação, mas eu vou passar a informação final. Medida provisória pode mexer em tributo. MP, medida provisória, pode tratar de tributo, apesar das críticas, tanto da doutrina, né? Muitos autores criticam, apesar de muitas críticas, a medida provisória pode tratar de tributos, sim. A medida provisória pode tratar de tributos. Você sabe que a medida provisória são casos de relevância e urgência. Tomar cuidado que se for matéria de lei complementar, se for tributo tratado por lei complementar, a medida provisória não poderá tratar desse tributo. Como assim, professor? Quais são os 4 tributos de lei complementar? A regra, né? Esses gerais que nós falamos agora. Grandes fortunas, lembra do Silvio Santos? Empréstimos compulsórios, impostos residuais da União, contribuição social previdenciária residual. Esses 4 tributos são tratados por lei complementar. O presidente pode instituir uma medida provisória tratando sobre esses 4 tributos? Não, não pode, não pode. Porque a medida provisória não vai tratar de tributos que dizem respeito à lei complementar. Não vai tratar de tributos que dizem respeito à lei complementar. Então, pode ter medida provisória? Pode, com exceção dos tributos tratados por lei complementar. E vai lembrar aqui de mais um rap. Se tem lei complementar, a MP não tratará. Se tem lei complementar, a MP não tratará. Maravilha. Pessoal, o princípio da legalidade tributária ele é bem extenso. Tentamos resumir aqui a matéria de importância nesses minutinhos. Qualquer dúvida, nosso e-mail. leandropepassos@gmail.com, leandropepassos@gmail.com. Estamos no Facebook como Leandro Pereira Passos. Precisando, qualquer coisa, sempre à disposição. Foi um enorme prazer, uma enorme alegria. Até uma próxima. Abração.